Deputado, eleições 2026. União Brasil terá o candidato ao Senado e esse candidato será o Moses Rodrigues, filho do prefeito Oscar Rodrigues de Sobral, com o apoio de Camilo. Nós sabemos da amizade dele com Camilo. Será esse o caminho da federação no Ceará? Bem, União Progressista hoje são dois partidos, União Brasil e Progressistas. Nós não tivemos uma discussão, o deputado Moses não falou conosco dessa vontade, né? Ele tem dito aí em jornais, em entrevistas de rádio, que ele está muito próximo do PT, PT esse que ele derrotou junto com o Cid Ferreira Gomes. O PT e o Cid foram derrotados pelo Moses, pelo eleitor da direita em Sobral, e agora a política está colocando para o Moses um veneno que eu não queria que ele tomasse. Porque o eleitor vai julgá-lo agora. Toda eleição nós passamos por um julgamento. Esse eleitor que elegeu o pai dele e que o elegeu dentro da centro-direita, ele agora nessa eleição de 2026 ele vai dar uma resposta a ele. Se ele está fazendo correto ou se ele está fazendo errado. E ele só vai saber disso dia 6 de outubro de 2026, se o que ele fez foi correto ou foi errado. A minha opinião é que nós devemos ter diálogo, todos os dois partidos, nós não somos mais um só partido, e nós buscarmos uma estratégia. A minha está formatada. Se o partido ficar com a centro-esquerda, tá? Eu tenho tudo para procurar uma outra sigla em 2026. Se o partido ficar com a centro-direita, eu estou à disposição do partido para tudo, tá? Para que nós possamos entregar um outro projeto. E já digo aqui, não escondo, e fui eu que lancei, então como foi eu que lancei, eu tenho que dizer. Eu quero muito que o Ciro Gomes seja o candidato, seja o pré-candidato a governador da oposição. Eu fiz isso abertamente, já venho fazendo isso há mais de 5 meses, que eu digo que o Ciro era o melhor nome. Quando eu consultei o deputado Cláudio Pinho aqui, para que nós lançássemos, até porque era do partido dele, eu estava no meio da fusarca, como diz o outro, e vou trabalhar para que o Ciro venha para a União Progressista. Porque se o Ciro vier a ser candidato do maior partido do Brasil, com tempo de TV, com recurso do fundo eleitoral, para fazer uma campanha bonita, com um número maior de candidatos que a União Progressista tem, nós vamos fazer uma eleição bonita no estado do Ceará e a partir de 1º de janeiro de 2027, Ciro Gomes está assumindo a abolição. O senhor esteve com o Antônio Rueda esse final de semana, ele esteve na capital, inclusive foto, imagem dele circulando, tanto no lado da situação, com o Chagas Vieira, o secretário da Casa Civil, quanto da oposição, inclusive o presidente Capitão Wagner. Eu não lembro se o senhor estava naquela foto lá no aeroporto. Eu não estava na foto, eu estava viajando, e vou contar aqui para vocês em primeira mão. A agenda do presidente Antônio Rueda era uma agenda privada e pessoal. O presidente Antônio Rueda estava em uma casa onde esse empresário é amigo em comum dele e do deputado federal Moses Rodrigues. O deputado Moses Rodrigues convidou Chagas Vieira e o suplente de senador Júlio Ventura para irem à casa desse empresário e lá eles tiveram aquela conversa que saiu toda aquela celeuma daquela foto. No mesmo sábado que aconteceu aquilo lá, estava acontecendo o aniversário da deputada Daiane Bittencourt, esposa do capitão. E o Rueda gravou um vídeo, aquelas ligações chamadas de vídeo, parabenizando a deputada, dizendo que não poderia ir porque o aniversário foi lá na Caponga, porque tinha um compromisso lá no Aviões Fantas, que foi um evento que teve aqui, de uma banda importante do nosso estado. E aí, depois, o Rueda convidou o capitão Wagner para poder ir buscá-lo no Gran Marquise e levá-lo até o aeroporto para eles irem conversando. Então, o que aconteceu foi isso, não tem nada decidido, e eu vou deixar um recado... Essa conversa ficou a liberação para a candidatura ao Senado de Moses, será? Não, não ficou. Não teve conversa política. Eu quero muito dizer isso aqui, o seguinte. As pessoas têm que entender que essa eleição vai ser nacionalizada. E vou dar exemplos aqui. Não vai ser o capitão Wagner, não vai ser o Moses Rodrigues, não vai ser o Chiquinho Feitosa que vai resolver a vida do republicano, não vai ser o Domingos Filho que vai resolver a vida do PSD. Existe uma eleição nacionalizada. O que acontecer entre esses líderes nacionais, vai chegar uma cartinha aqui dizendo assim, cumpra-se. A gente pode até expressar a nossa vontade, a gente pode até expressar
o que nós queremos dizer. Mas quem vai decidir esta eleição polarizada entre Lula e a extrema-direita de Bolsonaro vai ser os diretórios nacionais do partido. Eu não tenho dúvida. Está todo mundo dizendo que resolve tudo. Está todo mundo prometendo tudo ao governo. Mas talvez eles não tenham dito o que eu tenho coragem de dizer. Quem vai definir essa eleição dos partidos de centro e centro-direita, será os diretórios nacionais. E vou além. Dos de centro-esquerda também. Por quê? Se o Lula quiser tirar o Jerônimo, que é governador da Bahia, e colocar o Rui Costa para ser governador, porque ele vai dar um resultado melhor, vai ser do jeito que a Nacional quiser. Se acharem que o Camilo Santana tem que entrar no local do governador Elmano para poder ser candidato à reeleição, vai ser do jeito que a Nacional quiser. Então isso serve para os dois campos. Eu só quero colocar para as pessoas que quem vai decidir essa eleição de todos os partidos será os diretórios nacionais em todos os estados, não é só no Ceará, não. Eu estou falando é no Brasil inteiro. Vão ter que sentar para analisar que candidaturas são essas, para estarem mais coesos, para disputar dois projetos. Eu não vejo 3 projetos no Brasil. Eu só vejo o projeto da centro-esquerda, extrema-esquerda, o projeto da centro-direita, extrema-direita. Só existem esses dois. Nessa eleição de 2026, não tem espaço para terceira via. Quem tá falando aqui é o maior discurso de terceira via do Estado. Desde 2023 eu prego isso, que eu sou anti-extremista. Mas o meu discurso dessa terceira via, eu vou ter que dormir com ele em 2026, porque eu não vou ter. Eu só vou conseguir isso em 2030, em 2034. Ainda está polarizada a eleição e quem vai decidir são as nacionais. E as filiações e a reunião do diretório já tem data aqui da federação? Nós estamos aguardando, teve essa conversa também do presidente Antônio Rueda com o ex-prefeito Roberto Cláudio, para se fazer dia 29. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu até disse ao Roberto, marca essa filiação só quando nós pudermos trazer as figuras do Progressista e do União Brasil. Nós não podemos mais pensar só no União Brasil, apesar de que o Roberto se filiará à União Brasil. Mas a partir de agora nós somos um corpo só. Né? Não adianta eu chegar aqui e conversar uma situação que não vai ser realidade. Nós precisamos dinamizar e entender. Hoje nós somos um partido de muitos. E nós somos o maior partido do Brasil. E temos que ter a humildade de analisar que quem vai decidir tudo no Brasil e nos estados brasileiros serão os diretórios nacionais. Deputado, nós agradecemos e deixamos o senhor para continuar suas atividades essa semana. Obrigado por nos receber. Aí eu termino dizendo o seguinte, deputado, e os deputados estaduais, qual será o papel deles na eleição de 2026? Nosso papel será de ir para a rua, de defender as nossas bandeiras estaduais, de tentar colocar os nossos projetos aqui nacionalizados e nós temos um espaço futuramente, no futuro governo de 2026, já que nós temos diversas tratativas a nível de estado do Ceará. Wellington Freitas para o Diário Vale do Ceará e TV e Rádio Educadora, como deputado Felipe Mota.